Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês o porquê da cota patrimonial de testes F11 está caindo bastante já há vários meses. Eu, Thiago PS, seu canal fica esperto. Pois bem, se a gente for olhar aqui no histórico da cota patrimonial de testes F11, até aqui o mês de março a gente tinha um VP na casa dos R$ 100. Enquanto aqui no mês de junho bateu 95,75 e para a emissão, o gestor adotou a cota patrimonial de 94,25, que seria esse valor aqui menos o 1,50 por cota pago aqui no final do semestre. Então, realmente uma queda bem significativa. Isso aqui acabou acarretando em alguns comentários aqui no meu vídeo daquela quinta-feira, dia 6 de agosto. Teve um investidor que disse o seguinte: quando chegar a 30 bi de patrimônio, a cota vai estar 40. Toda oferta eles estão dobrando o valor do fundo. Fora que o PL também vai ficar caindo devido a comprarem os fundos e não os ativos diretamente. E olha, aqui eu entendo a revolta com esse VP em queda, mas aqui esse usuário falou algo que não está correto, tá? A queda do VP não tem a ver com eles estarem comprando o imóvel diretamente ou via fundos. Porque essa compra via fundos, o impacto negativo dela vai ser sobre a DRS, sobre as receitas e despesas do fundo. A gente vai ter mais despesas, né? Não significa necessariamente uma queda da cota patrimonial. Ok, então aqui o Oliveira diz o seguinte: faz o vídeo explicando detalhadamente essa queda do VP, que eu falei que é por conta da distribuição de lucros e da reavaliação dos imóveis. Então, vamos aqui para essa explicação. Vou utilizar um esquema bem simples que montei aqui no Excel para tentar facilitar esse entendimento. Pois bem, aqui aqui eu vou apresentar dois motivos, tá? O primeiro motivo é a distribuição de lucro dentro dos imóveis. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, aqui a gente teria o ano zero, o ano do IPO, aqui de um TSF teórico, que no caso, um fundo de R$ 10 milhões comprou 10 imóveis, com cada um deles valendo R$ 1 milhão, com 100 mil cotas, então a gente teria aqui um VP de R$ 100 por cota. Daí, após um ano, a gente teria a seguinte configuração. Após um ano, aqui por conta da valorização, também por conta dos imóveis, alguns deles vão ter valorizado, né? Saiu aqui de 1 milhão para 1 milhão e 100, 1 milhão e 300. Alguns também podem desvalorizar, talvez venha aqui para R$ 900 mil. Acaba que no somatório aqui daria R$ 10,7 milhões, dividido pelas mesmas 100 mil cotas, a gente teria aqui um novo VP após um ano de R$ 107 por cota. Agora aqui vem o fator que leva à queda dessa cota patrimonial, que é a venda do imóvel. Então, aqui nesse caso, eu fiz uma simulação de um exemplo de venda do imóvel 1. O imóvel 1, que foi adquirido por R$ 1 milhão com dinheiro da captação no IPO. Após, após um ano, esse imóvel aqui, coloquei que ele valorizou 30%, valor bem exagerado de propósito. Mas aqui a gente teve a venda desse imóvel, aqui também no ano 1, e aqui acabou que a gente teve. O que acontece? A gente vai receber esse 1,3 milhões de reais, 1,3 milhão de reais. R$ 300 mil são distribuídos na forma de rendimentos para os cotistas e apenas R$ 1 milhão retorna para o caixa do fundo. Então, notem aqui a diferença nessa linha aqui do imóvel 1, né? Teve essa queda de 1,3 para R$ 1 milhão. Aqui todos os demais imóveis aqui, eles estão com o mesmo valor, mas que a gente teve essa diminuição aqui no imóvel 1, né? Então, com isso, o patrimônio do TXF11 caiu de 10,7 milhões para 10,4 milhões. Aqui os mesmos 100 mil cotas, a gente teria aqui um VP de R$ 104 por cota.
Então, esse é um dos fatores que leva à queda do VP, ou seja, com essas vendas e retorno apenas do principal. E como o TSF11 faz muitas vendas, acaba que essa questão aqui se acentua ainda mais, né? Como por exemplo, se for colocar aqui também nesse imóvel 5, aqui ele também vendeu e voltou aqui para o valor dele, né? De R$ 1 milhão. Aqui o VP também cairia, ok? Então, esse é um dos fatores que contribui para a queda do VP em TSF11. Agora aqui vamos para o segundo fator que tem levado à queda do VP. Esse aqui é o fator mais significativo nessa questão da redução da cota patrimonial, tá? Pois bem, agora aqui o segundo motivo é a metodologia utilizada na definição do VP, da cota patrimonial. E aqui em fundo imobiliário não é a mesma coisa do que nos imóveis de pessoa física, né? Onde o dono define no achismo quanto que ele vale o imóvel. Ele comprou a 100 mil reais no ano. No ano seguinte, ele fala com toda propriedade que ele não vende por menos de 105 mil reais. Ele acha que vai estar valorizando todos os anos. Enfim, aqui em fundo imobiliário não é algo assim tirado da cachola, né? E aqui, essa avaliação ela é realizada por empresas especializadas nesse tipo de cálculo. E as normas, elas obrigam os fundos a utilizarem a metodologia do fluxo de caixa descontado. É uma metodologia muito complexa, tá? Muito complexa mesmo, tem muitos cálculos. Ele projeta o fluxo financeiro pelos próximos anos e considera uma venda posterior do imóvel. E nessas contas se leva em consideração a taxa de juros do país. É o que a gente chama de taxa de capitalização, taxa de desconto. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque senão, se fosse explicar aqui sobre metodologia de fluxo de caixa descontado, eu ia gastar um vídeo inteiro, tá? É um termo bem complexo, mas vocês encontram com bastante facilidade aí no YouTube. Talvez algum outro influenciador com uma metodologia melhor que te explicar essa questão do fluxo de caixa descontado, tá? Mas, enfim, aqui a gente está no momento de juros elevados, tanto juros futuros como também de NTNB, o que acaba impactando sobre essas contas do fluxo de caixa descontado, tá? É, Enfim, não vou abrir aqui as taxas não, senão vou acabar atrasando o vídeo. Mas você sabe, né? A gente está vivendo aqui um momento de juros elevados. Então, ó, a interpretação que a gente tem que ter é a seguinte: a competição pelo dinheiro ela está mais elevada. Então, o seu ativo ele tende a valer menos, tá? No entanto, nós sabemos que aqui no Brasil, geralmente os imóveis valorizam ao longo do tempo, já que o brasileiro vê o imóvel como uma forma de se proteger contra a alta inflação aqui do Brasil, né? Então, até por isso que nós temos observado várias e várias vendas saindo com preço superior ao laudo. Então, ó, não é incorreto dizer, talvez, que esses laudos, esse VP dos fundos, eles estejam defasados, tá? Ok? Agora aqui eu vou explicar para vocês como é que é feita essa metodologia. Então aqui a gente vai ter aquele mesmo esquema aqui do TSF11 com 10 imóveis, cada um valendo R$ 1 milhão. Aqui no ano zero com juros de 10% ao ano. Aqui após o ano um a gente eh, vai ter aqui ano um juros de 15%. Então isso aqui acaba que impacta negativamente na avaliação dos imóveis por conta desse aumento da taxa de juros do país, que acaba impactando aqui nesse VP, no VP do fundo. Ah, Agora aqui eu coloquei um ano um ajustado, que em vez da gente ter uma alta na taxa de juros, talvez tenha uma queda na taxa de juros. Então, ao invés de a gente ter essa queda na cota patrimonial,
a gente pode até mesmo ter alguma. Não, não, minto aqui nessa nesse terceira tabela aqui, eu fiz uma simulação de quanto que estaria os imóveis é, aqui no mundo real, né? Se a gente for considerar esse valor que realmente ele conseguiria vender. Que no caso a gente teria muito provavelmente uma avaliação. Então aqui coloquei um aumento do VP, né, para 104,50. Então o que eu quis dizer aqui para vocês é o seguinte, que esse número que vocês vão ver aqui nos portais, como o Clube FIIs, Status Invest e outros, é um valor que ele muito provavelmente ele está defasado por conta dessa questão do fluxo de caixa de contado, que leva em consideração as taxas de juros do país. Ok? Então, é até por isso que vocês vão ouvir muito falar por aí, que você não deve levar muito em consideração o VP em fundos de tijolos, tá? Além disso, um terceiro fator. Assim como a alta dos juros causa uma queda do VP, uma queda dos imóveis, uma queda da taxa dos países leva a uma valorização dos imóveis. Então, se a gente sai aqui do ano 1 de 15% e volta para aqui para 10%, muito provavelmente esses valores aqui já vão estar superiores ao que estava aqui no ano zero, né? Ok, então aqui é, algo bem mais complexo, eu sei, exige um nível de conhecimento teórico bem pesado aqui para compreender isso que eu estou falando, mas acho que é um ponto que é importante de você compreender, tá? Agora aqui vou explicar para vocês o porquê que eu coloquei essa capa aqui nesse vídeo. Então, Tesla F11 tem feito, fazendo muita emissão, né? Soltou a emissão agora, 13ª, de 5 bilhões de reais. E essas trocas, essa emissão vai ser com o VP já deteriorado, né? A 94,25. Isso aqui é algo muito conveniente para os trocadores de cota, né? Porque eles vão estar recebendo uma maior quantidade de cotas para um mesmo valor. E aqui já até fiz essa conta no vídeo anterior. Para uma emissão de 5 milhões de reais com uma cota a R$ 100 seriam 50 milhões de cotas emitidas. Já a 94,25 nós vamos ter 53 milhões de cotas emitidas. Ou seja, o trocador de cotas institucionais que vão realizar a troca por imóveis estão aqui muito felizes com essa queda da cota patrimonial. Na teoria, essa questão do fluxo de caixa descontado, o laudo seria aplicado também aos imóveis que estão sendo vendidos. Mas sabe-se lá, né? Sabe-se lá se realmente o ativo aqui do trocador de cotas também está sendo depreciado aqui nessas compras. E aqui eu lembro vocês um fator bem negativo dessa mania dos gestores de, de operar por troca de cotas por imóveis. Nessa situação, o cotista deixa de ter uma importância para o gestor. Atualmente, o gestor ele tem que satisfazer são os anseios, as necessidades desses institucionais que estão realizando a troca de cotas. Ah, se estiver bom para esse trocador de cotas, tá bom para testes F11. E aqui o investidor, pessoa física, meio que se dane, né? Se está gostando ou não. Ou seja, o gestor ele deixa de se importar com o investidor pessoa física e passa a prestar mais atenção no que quer esses institucionais. Então, isso aqui com certeza é um ponto bem negativo, tá? Dessa questão de troca de cotas por imóveis. Enfim, não sei se consegui deixar claro para vocês o porquê dessa queda na cota patrimonial. Pelo menos já dei algumas dicas, vocês podem precisar um pouco mais sobre essa questão do fluxo de caixa descontado. Então é isso, peço seu like, se inscreve no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!